Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna Eu sou a Ana. e nós estamos aqui em mais um episódio do Planicast. Hoje tá muito especial, a gente vai falar de um tema que a gente particularmente gosta muito. A gente tá com uma convidada muito especial e antes de eu mostrar ela, eu vou apresentar um pouquinho sobre ela. Hoje a gente tá aqui com a Paty Miller. A Paty nasceu em 1991 no interior de Santa Catarina. Ela é mestre em ciências ambientais e pós-graduanda em escrita criativa. Ela conheceu Jesus em 2012 por meio de um vendedor de roupas ambulante. Além disso, ela serve atualmente no Ministério de Multimídia da sua igreja e escreve romances que expressam no papel um pouco do amor que ela encontrou. Vou te falar um pouquinho dos livros que ela já escreveu. Então, entre suas obras está Memórias em Papel Timbrado, Olivia e o Beijo em Cena, A Chave é o Amor e o seu mais novo lançamento, As Estrelas Sempre Brilham Acima das Nuvens. Paty, seja muito bem-vinda nessa conversa hoje. Estamos muito felizes que você está aqui. Muito obrigada, Bruniana. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? A gente está conversando já desde antes e estou muito, muito feliz e também hoje para o pessoal de casa, né? Que bom que você está aqui assistindo também. Muito legal. Então a gente espera que essa conversa seja bem enriquecedora e transformadora para você que está escutando a gente aqui hoje. E aí eu já vou para a primeira pergunta que eu fiquei muito curiosa sobre, quando eu li um pouquinho mais sobre a Paty, que a Paty, ela encontrou Jesus em 2012 através de um vendedor de roupas ambulantes. A gente quer saber como que isso aconteceu, como que foi a história, então, até você encontrar Jesus. Então, eu venho de um lar cristão, mas outra denominação, enfim, e a gente não tinha tanto contato com Cristo mesmo, assim, eu não conhecia Jesus. E eu tinha muitas críticas à igreja, na verdade. Eu era aquele tipo de pessoa que criticava a igreja, que não acreditava em Deus, assim, ia para a igreja por uma obrigação no Natal, que a minha mãe pedia pra gente ir, sabe? Mas, quando eu entrei na faculdade, eu estudava de manhã. Então, eu voltava para casa super cansada, querendo almoçar. E um dia eu cheguei em casa e tava essa pessoa, esse vendedor de roupas ambulantes. Ele vendia calças jeans especificamente e roupas jeans, assim, saia bastante. E quando eu cheguei, assim, o meu pai, que vivia tirando sarro também, de igreja, dessas coisas, assim, sabe? Ele falou, esse cara aí, tá aí, ele quer te vender uma Bíblia. E eu, né, naquela época, Jesus transformou, tá, gente? Super grossa, eu falei assim, olha, Bíblia pra quê? Se eu já tenho a minha que eu nem leio. Porque eu tinha ganho uma Bíblia na infância, assim, sabe? E eu era muito crítica, assim, sabe? Muito, muito crítica. Mas Jesus falou, essa daí, calma, minha filha, vai chegar na hora. Eu vou te pegar ainda. Eu vou te pegar. Só que naquela conversa, naquele dia, ele começou a falar umas coisas e eu fiquei muito, assim, eu não sabia disso. Porque eu não tinha uma base, né? Tipo, não tinha um conhecimento de quem era Cristo, do que ele fez por nós, sabe? Eu não tinha essa base. E ele falando aquilo, eu fiquei, peraí, não era isso que eu sabia, sabe? Eu não tinha esse conhecimento. E eu fui ficando cada vez mais curiosa. E essas visitas dele foram em torno de 2 anos que ele vinha, sabe? E ele passou o MSN dele, na época do MSN. Ai, que legal! E aí eu comecei a conversar com ele, com a esposa dele, né, pelo MSN, e ele foi me explicando muitas coisas, ele me convidou um dia para ir para a igreja, e eu fui, assim, cheia de medo, né, porque não conhecia nada, né, e eu aceitei Jesus pelo MSN, em um dia que eu estava passando umas dificuldades na faculdade e tal, e aí, comentando com ele, com a esposa dele, ele falou assim, não, Jesus tem uma paz que excede todo entendimento, entrega para ele. Aí eu falei, quer saber, essa paz aí é o que eu tô querendo pra minha vida, como é que faz para ter isso aí? E daí ele falou, entrega sua vida pra Jesus. Aí eu me ajoelhei no meu quarto, no meio lá, assim, e entreguei. Nossa. Foi lá que... E foi no aniversário da minha mãe. Então, todo ano eu comemoro junto com a mãe o meu aniversário de conversão. E aí eu fui pra igreja e o meu pai continuou super crítico, assim, sabe? Ele não aceitou muito bem essa minha ida pra igreja, sabe? De fazer parte e... Porque a gente sempre tinha muitas críticas. Nós dois, a gente gastava a nossa saliva falando de... Ai, porque igreja isso, porque igreja aquilo, sabe? Os preconceitos, né? Sim. E aí, quando eu falei pra ele agora, eu sou cristã, agora eu sou crente, você me respeite. Aí ele falou assim, não, então você não é mais minha filha. Teve uma treta dentro de casa, assim, sabe? Ele falou, você vê aí o que você vai fazer da sua vida, mas você não é mais minha filha.
Mas, amor de pai e mãe é uma coisa assim que a gente sabe que algumas coisas eles falam da boca pra fora, né? E aí eu queria muito ir pra igreja, né? Frequentar. Na época eu tinha uma moto, só que a minha moto era assim, uma moto muito especial. Ela só ligava a luz quando ela queria, entendeu? Ah, sei. Às vezes funcionava normal, mas às vezes do nada, assim, parava. E a igreja, o culto era à noite, né? E eu queria muito ir no culto, né? Porque né, naquele momento, assim, eu queria saber mais, queria conhecer mais de Cristo, queria conhecer meus irmãos. Então, eu falei, será que você não me leva pra igreja, assim, só pra, sabe, me deixa lá. Aí ele todo assim, tá bom, eu tinha que ir pra Videira mesmo, né? Que é a igreja que eu era em outra cidade, né? Tá. E eu tenho que ir pra lá mesmo, mas eu vou tomar uma cerveja num canto aí e te deixo lá. Eu falei, tá bom. Aí chegando lá, eu falei assim, você não quer entrar? Daí a minha mãe já, eu falava assim, mãe, vem, vamos pra igreja, vamos conhecer Jesus, é tão bom, olha que legal. Daí a minha mãe, mas o seu pai, não sei o que, ele não quer. Aí chegava na frente da igreja, eu falava, entra só pra ver como é que é, pra você, só pra Sua ver, mãe assim. ainda não era convertida? Ainda não, também. Ah, tá. Ela ia pra igreja, mas ela era mais simpatizante. Ela ia pra essa outra igreja, né? Mas era uma vez por ano. Ah, entendi, A gente entendi. não tinha relacionamento com Jesus, sabe? Tá. Não tinha isso. Então, quando chegou nessa primeira vez que o pai me levou, aí ele falou, tá, eu vou entrar pra ver o que esse bando de louco. Essa foi a expressão que ele usou. Olha! E depois virou louco também. Então, daí ele falou, tá, vou entrar. Aí ele gostou, sabe? Mas não admitiu que gostou, entendeu? Tá. Ficou lá, assim, todo interessado. Aí tinha um pregador, que naquela noite que ele tava lá, que era uma pessoa, assim, fantástica. Tinha o dom das palavras, assim. Então, aquilo cativou muito meu pai, porque era um conhecimento, assim, do céu mesmo, naquela noite. E aí, no próximo domingo, eu falei, viu, vamos lá de novo. Sim, só pra dar uma passadinha. Ele, tá bom, vamos lá. Mas dessa vez é sério, só vou te deixar lá na frente. E vamos embora depois. Depois eu passo lá te pegar, vou no caso de um amigo. Aí, de novo, chegou lá na frente e falei, mas já que você tá aqui, por que você não entra? E daí a minha irmã foi junto também, né? Daí a minha mãe também. E esse foi, tipo assim, uns 2 meses esse negócio, assim, sabe? Hoje eu te levo, mas não vou entrar. Aí sempre entrava. Na verdade, Deus já estava trabalhando no coração dele, sabe? Sim. Porque nesses 2 anos de conversa com esse vendedor de roupa ambulante, o meu pai estava sempre junto nas conversas também. Deus já estava trabalhando no coração dele. Ele só não queria admitir. Ele só não queria, sabe? O meu pai, assim, é uma pessoa muito séria, sabe? Tipo, tem que manter a pose, sabe? Assim, de homão. Mas aí Deus foi transformando, e aí teve um culto, assim, que foi feito o convite, né? Quem aqui quer entregar sua vida para Jesus? E de repente eu vi meu pai e minha mãe indo pra frente. Nossa! Só de lembrar. Enfim, daí a minha irmã, coitada da minha irmã, a minha irmã foi junto, né? Só que a minha irmã, tipo, ela quando acabou o culto, daí ela veio falar pra mim, o que aconteceu? Não entendi. Quantos anos ela tinha? Ela era adolescente ainda. Eu não Tá, vou chutar mais nova que 17, você? Mais nova. Tá. Acho que uns 16 anos, 17 por aí. E ela falou, o que aconteceu mesmo? Não entendi. Eu falei, você agora é cristã, você é crente agora. Eu sou, não. Ela falou. Ela, não sou, não. Eu não sou dessa igreja aí de vocês, não sei o quê, não sei o quê. Aí foi um tempo orando pela minha irmã. Porque nesse tempo, claro, eu sempre estava orando também para Deus, trabalhando no coração dos meus pais, né? E a minha mãe sempre foi sempre... A minha mãe respeita muito o casamento, assim, sabe? Então ela sempre falou, eu vou respeitar o seu pai, mas vou te ajudar em oração nesse tempo que a gente, né, antes da conversão dele, né? E aí acabou que todo mundo foi pra igreja, daí minha irmã depois entendeu também, e hoje tá firme e forte, ela louva de vez em quando na igreja. O marido dela é maestro, meu cunhado, né? Nossa, então, que legal. De certa forma, hoje em dia tá todo mundo envolvido de alguma forma com a igreja, né? Eu trabalho numa parte lá, meu cunhado em outra, minha irmã ajuda também. Então tá todo mundo envolvido com a igreja e Deus transformou a nossa vida, assim, sabe? A nossa família, a gente tinha uma forma muito bruta de lidar um com o outro, assim, sabe? Sim. A gente vem do interiorzão, assim, sabe? De uma coisa, um sistema mais rústico, sabe? E hoje em dia a gente vê essa mudança que Deus fez na nossa vida, sabe? Que a gente tem um respeito maior, a gente é muito conectado com a família também. E a gente vê que Deus que foi trabalhando isso na nossa vida. Mas foi um longo processo, né? Algumas lágrimas, né? Um joelho no chão. Então, mas valeu a pena, né? Porque Deus foi trabalhando e transformando. Nossa, Paty, que legal. Lindo, meu Deus. E quanto tempo que foi desde a primeira conversa com o vendedor até todo mundo se render a Jesus? Foi uns 2 anos. 2 anos tudo. Tudo, até que a legal. gente entendeu que era isso mesmo. Esse vendedor de roupas ambulante, eu não sei se eu posso falar o nome dele, porque eu não sei se ele tem, se ele quer que eu fale dele, né? Porque ele é bem reservado, assim, uma pessoa bem na dele, assim, sabe? Mas ele é um grande ganhador de almas, assim. Ele saía vender roupa pra evangelizar.
Então, ele ganhou muitas almas para Jesus, sabe? Nesse tempo que ele saiu, assim, para evangelizar. E eu lembro dele, assim, eu sou muito grata a ele. Eu chamo de meu pai na fé, né? Hoje em dia, ele mora em outro canto, outra cidade. Assim, de vez em quando eu vejo uma foto dele, assim, eu fico feliz, né? Pelo bem dele também, né? E que Deus continue guardando. Ele tinha um testemunho muito forte. E foi o testemunho dele também que me ajudou, assim, sabe? Ele teve uma grande dívida. E aí ele contou como que Deus ajudou. Mas, assim, uma dívida enorme, assim, coisa fora da minha realidade. E qualquer outra pessoa naquilo ficaria, tipo, maluca, assim, sabe? Não saberia lidar com isso. E ele mostrou, sabe, a fé dele em confiar em Deus naquele processo, naquele momento, sabe? Então, o testemunho dele foi bem importante para nós, assim, sabe? E o conhecimento dele também. Ele é uma pessoa com muito conhecimento, assim, e sabe como se comunicar com as outras pessoas. Porque a linguagem que meu pai fala, a linguagem que eu falo, né? Ele falava a nossa linguagem, entende? E a gente entendia o que ele estava falando. É que nem Pedro, sabe? Pedro era pescador, né? E ele falava a linguagem, vamos pescar almas, né? Vamos pescador de almas. Então, é essa coisa, sabe? De você falar a linguagem da pessoa e ela te entender. Então, foi muito especial, assim, esse tempo na nossa vida. Foi cheio de dúvidas também, muita luta espiritual também, sabe? Mas, hoje em dia, a gente olha para trás e glorifica a Deus por tudo que passou porque ainda estamos firmes na igreja, que o Senhor conceda que assim continue até a volta dele. Amém. Nossa. E, Paty, uma coisa que a gente achou muito legal, que você fez ciências ambientais e você virou escritora. Como que foi esse plot twist? Pois é. Então, essa é outra história, né? É que Deus usa tudo para o seu bem e para o bem do seu reino, né? Sim. Então, quando eu era criança, eu sempre brinco, né, que eu sempre tinha uma conexão com as letras, com as palavras, né? Eu pegava minha irmã, colocava ela sentadinha lá e falava, agora você vai aprender o alfabeto. Colocava os ursinhos, assim, sabe? Sim. E era tudo minha irmã que fazia as atividades. E eu falava que dava uma nota pra boneca. Era uma coisa, assim, a imaginação, né? Eu sou uma pessoa muito imaginativa, assim, eu vou longe, assim. E aí, nessas brincadeiras com ela, eu sempre tive muita conexão com as palavras e com a criatividade, com a imaginação. Eu sempre inventei muitas histórias, assim, desde criança, sabe? Mas, quando você vai crescendo, você não sabe, se você não tem um aconselhamento, se você não tem um direcionamento, e eu não tive esse direcionamento, assim, sabe? De conhecer os talentos que eu tinha já e investir nisso. Quando chegou a hora de escolher a graduação, eu escolhi o que eu achava, assim, que seria bom. E que eu tinha alguma conexão. Eu sempre fui muito ambientalista, assim, também, sabe? Tipo, vamos abraçar as árvores, cuidar do meio ambiente. Desde criança, assim, sabe? Eu nunca vou esquecer uma situação. Eu acho que, por conta disso, talvez também que eu tenha essa conexão, sabe? De ser meio ambientalista, meio bicho grilo. E na primeira série, a professora falou assim, que as garrafas PET não podiam ser jogadas no chão porque faziam mal para as tartarugas. E um dia, o meu pai estava com o fusquinha dele, né? E aí ele jogou uma garrafa PET pela janela. Nossa! Eu fiz um fiasco. Falei, para esse carro. Meu pai, o que está acontecendo? Mas eu era criança. Comecei a chorar. Aquela coisa, não, você vai matar as tartarugas. Vamos juntar essa garrafa. Meu pai foi lá, juntou a garrafa. Mas você vê, né? Tipo, o que uma professora fez, né? Entendeu? Ela foi por conta daquela conversa que ela teve na sala de aula e de falar que isso gerava um impacto. Claro que não é assim tão, né? Mas tem aí os seus efeitos, né? E desde aquela época, assim, eu sempre fui muito conectada com natureza, assim, sabe? E eu venho do interior, né? Então eu cresci no meio do mato. E aí eu pensei, acho que eu sou boa nisso. Cuidar do meio ambiente. Então, vamos ver o que tem aqui. Engenharia ambiental, acho que é isso aqui que eu vou fazer. Vou fazer. Mas, eu escolhi, né? Eu tinha 3 opções. Engenharia ambiental e sanitária, que era do lado da minha cidade. É um pouco longe, né? Da onde eu morava, mas era uma opção. Aí, engenharia florestal, que era uma estadual que eu queria fazer. E relações públicas na federal. Que eu também tinha interesse, assim, porque eu pensei, relações públicas, deve viajar bastante. É isso que eu quero, viajar. Não, relações internacionais, na verdade, era o nome do curso. Aí eu fiz o vestibular da federal, não passei. Na estadual, fui para a segunda fase, na lista de espera, até hoje, estou na lista de espera. E aí, na particular, da engenharia ambiental, eu passei. Só que eu não tinha dinheiro para pagar, né? Era uma coisa, assim, bem interessante. E nem meus pais tinham condições de manter essa faculdade. E aí, quando... Um dia antes do ProUni fechar, das inscrições, eu fiz a minha inscrição. E aí eu passei. E então, tipo assim, eu pensei, acho que é isso aí. Eu não era cristã na época ainda, né? Então, eu falei, acho que vai ser isso aí mesmo que eu vou fazer.
E aí eu comecei a fazer engenharia e já naquela época, assim, eu vi que não era tanto o que eu imaginava. Porque o curso que eu fiz, a faculdade que eu fazia, era muito voltada para empresa, sabe? Um negocinho empresarial, assim, sabe? Produções, estações de tratamento. Não tinha tanto essa coisa, assim, da gestão ambiental com pessoas. Mas quando tinha uma matéria, eu usava ela, aproveitava bastante, assim, sabe? E aí, quando foi para fazer a dissertação, o TCC, eu tentei ir justamente para esse lado que envolvesse a gestão. E aí eu trabalhei com pagamentos por serviços ambientais. Mas não vou entrar nisso aqui, né? Porque daqui a pouco estão dormindo, aí ninguém quer saber. Não. Imagina. Mas, enfim, aí, naquela época já eu tinha visto que tinha uma empresa, uma instituição no norte do país, que era muito legal, que fazia vários trabalhos legais, assim, sabe? Levando saneamento básico para populações ribeirinhas. E aquilo, assim, meu olho fez assim, uau, é isso que eu quero, sabe? Só que era muito caro e eu não tinha como pagar, né, para ir para lá. Mas não me esqueci. Aí eu formei, fiz uma pós-graduação em gestão ambiental, né? Que era o que eu queria, gestão ambiental. E aí um dia uma professora falou, olha, tem uma vaga lá naquela instituição que você queria, por que você não tenta? Eu tentei e eu passei. Nossa, e aí eu que fui legal. morar no Amazonas, trabalhar com saneamento para populações ribeirinhas. E foi muito legal. Só que era uma bolsa, né? Então eu tinha um tempo para ficar e um tempo para acabar. E quando eu estava lá, você tá no meio acadêmico, sempre se exige mais, né? Tipo, você terminou a sua pós, agora você vai fazer um mestrado. Você terminou o seu mestrado, agora você vai fazer um doutorado. Terminou o doutorado, e assim, sabe? É uma pirâmide acadêmica. É isso, é tipo isso. E aí, como eu tava nesse momento, né? Tava terminando a minha bolsa lá, eu tentei um mestrado, e aí voltei para Santa Catarina em Lages. Mas foi por conta disso, dessa cobrança. E aí, nesse meio tempo, eu já comecei a escrever, entendeu? Tá. Aí, vamos entrar na parte da Mas escrita. escrever, você já era cristã? Ou escrever coisas pessoais, como é que era? Eu tinha um blog antes da Tá. conversão, né? Eu tinha um blog e eu escrevia muito da minha vida lá, assim. Só que era um blog muito deprimente, gente. Eu era uma coisa assim, uma gótica suave, sabe? Sei. Uma coisa assim, ai, vida, ó céus, ai, tudo é tão difícil, sabe? Uma coisa, ai... Sério, sem paciência pra mim, aí eu adolescente. Brincadeira, eu entendo ela, eu abraço ela hoje em dia. Mas quando eu me converti, eu apaguei esse blog, porque eu não queria me identificar mais com aquilo, sabe? Eu queria que a minha vida realmente fosse transformada. E eu queria uma vida que refletisse Jesus. E aquela tristeza naqueles textos, sabe? Que era uma coisa assim, bem deprimente. Eu não queria mais transparecer aquilo, sabe? Aí eu apaguei o blog e dei um tempo de tudo. Dei um tempo de literatura, porque eu via que os livros que eu estava lendo, eles tinham uma ideologia por trás, sabe? Uhum. E aí eu sentia que aquilo não me representava mais. Eu não me conectava mais com aquilo, sabe? E aí eu dei um tempo de leitura, de tudo, assim. Eu comecei a ler bastante livro teológico nessa época. Tá. Mas eu sentia falta das histórias, porque eu sempre fui uma pessoa de histórias. Eu era ratinho de biblioteca. Na cidade que eu cresci, tinha uma biblioteca pública. E eu passava muito tempo nessa biblioteca, porque eu fazia um curso de secretariado. Olha o tempo, ó o tempo, né? E quando dava o intervalo, né, eu terminava o curso, eu ia para a biblioteca. E lá eu li muita coisa, sabe? Eu li uma série inteira chamada Meu Primeiro Amor. Então, tinha O Senhor dos Anéis, que eu ficava namorando aquele livro, sabe? Mas ele era tão grande que me assustava. Sim. Aí toda vez eu passava pela estante, dava uma folhada e falei, vai chegar o dia. As Crônicas de Nárnia também, eu conheci lá, mas era tudo uns calhamaços, assim, sabe? Sim. E você tinha tempo para devolver o livro. Eu falava, nunca que eu vou conseguir ler esse livro, sabe? Nesse tempo que eles dão. Mas eu passava muito tempo lá. E isso sempre teve muito presente na minha vida. Eu escrevi poesia, a escola que eu estudei também tinha um bom incentivo, sabe, para isso. Então eu escrevi poesia, publicaram nos livros da escola poesia, e sempre tive esse contato. Mas quando eu me converti, eu passei um tempo sem ler, e depois eu comecei a pesquisar, porque eu queria ler livros cristãos com histórias. Uhum. Aí eu joguei no Google, biografia cristã. Ficção de cristãos. Porque não existia o termo, né, ficção cristã. E se existia, eu não conhecia, né? Porque eu era nova nesse universo, sabe? Eu não cresci dentro de uma igreja, usando os termos cristãos, assim, sabe? E aí, eu achei os livros da Robin Jones Gunn. E foi assim que eu conheci a Maria, de Corajosas. A autora de Corajosas. Que legal. A gente se conheceu num grupo de Facebook, na época não tinha WhatsApp, sabe? E aí, lá nesse grupo das fãs da Robin, assim, tinha um desafio, que era você ser o diário de alguém. E aí, eu joguei meu e-mail lá, e ela jogou dela também, e aí ela foi meu diário, eu o diário dela, e a gente começou a trocar muitos e-mails. E nessa troca de e-mails, ela falou assim, você escreve tão bem, e ela já era escritora.
vamos escrever? Escreve alguma coisa, se joga na escrita. Aí eu falei, eu não sei se eu posso, se eu consigo. Ela falou, você consegue sim? Vamos escrever, eu te ajudo, vamos escrever um livro juntas. E era a época do Wattpad, que tava assim, sabe, o Wattpad tava bem alto, né? O que é o... O Wattpad é uma plataforma de escritores. Você publica os capítulos lá e aí as pessoas conseguem ler, sabe? Existe até hoje, assim, sabe? E aí tá lá lendo, assim, pode comentar do lado, assim, é doido o negócio. Nossa, que legal! É muito legal. Eu cresci muito no Wattpad, amadureci muito lá a minha escrita e também eu tenho leitores desde a época do Wattpad que me acompanham. Fiéis mesmo, desde lá. E aí a Maria me incentivou muito, sabe? Ela que me ajudou muito, até... Eu não sabia escrever uma ficção, sabe? O meu conhecimento de ficção era das leituras que eu fazia. Então, tipo assim... Como eu lia muito, era meio que automático, sabe? Eu sabia o que fazer sem saber como fazer, Sei. sabe? Já ficou intuitivo. Porque eu lia muito. Eu consumia muita ficção. Então, quando eu tava lá com ela me auxiliando, me ajudando, a gente escreveu um livro juntas, que se chama Além do Esperado, mas ele não está... ele está recolhido neste momento. Está descansando no Senhor. E aí depois, na época que eu tava lá no norte, eu tinha muita saudade de casa. Apesar de amar, eu amava estar lá, sabe? Gente, vocês não têm noção, a Amazônia é um negócio incrível. É uma das minhas paixões da vida, assim, também. E é muito lindo lá, eu amava o cheiro do rio, de estar perto, o contato com as pessoas ribeirinhas lá. Assim, incrível. E eu fui muito acolhida lá naquele lugar, pela igreja local também, sabe? E pela instituição que eu trabalhei lá. Eu amava, mas tinha muita saudade de casa. Porque daí são 4.000 quilômetros, né? De lá até na minha cidade, né? Então eu só podia vir uma vez por ano. E aí, nessa coisa da saudade, eu comecei a escrever uma personagem que também saía da cidade dela, só que ela ia para Santa Catarina. Ela saía de São Paulo e ia para Santa Catarina. Então eu meio que me inscrevi nela, assim, sabe? Sei. Que é de Memórias de Papel Timbrado. E aí, eu coloquei ela para fazer chimarrão, entendeu? Para ela ter esse contato. E aí eu matava a minha saudade ali, escrevendo, entendeu? Enquanto ela estava fazendo chimarrão, eu estava fazendo lá, imaginando, assim, sabe? Sei. Ela fazendo fogo no fogão a lenha. Eu estava fazendo fogo no fogão a lenha, porque é muito comum isso lá em Santa Catarina, assim, você ter um fogão a lenha na cozinha para esquentar a cozinha no inverno, entendeu? Ai, que legal! É bem frio, né? É bem frio. E as casas não estão preparadas para esse frio, né? Então a gente tem que ter um fogão a lenha. E aí ele esquenta a cozinha, a gente faz comida lá também. Ai, que delícia, meu Deus. E aí nisso eu fui escrevendo a Paula, né, essa personagem, meio que, né, ela vivendo o que eu estava vivendo naquele momento. Então o livro me ajudou nesse momento. E aí eu lancei no Wattpad, foi muito legal também. E aí depois começou esse movimento do KDP. Mas assim, pra mim era muito, muito impossível, sabe? Tipo, não, da onde que eu vou publicar meu livro? Me autopublicar na Amazon, nem sei como é que faz isso. Mas eu sempre tive muito apoio, assim, da Maria e das outras meninas que eu fui conhecendo no longo do caminho. A Herdeira Literária, a Shell. Então, todas as pessoas que eu fui conhecendo no caminho foram me ajudando. E aí, quando eu vi, eu estava com um livro na Amazon, escrevendo outro. E cada livro ele vem de uma fase da minha vida, assim. Então, de um momento que eu estava vivendo, de algo que o Senhor estava transformando em mim. E que foi refletido no livro também. Eu já me perdi, né? Que a gente estava na pergunta mesmo. Não, mas acho que respondeu muito bem, né? Que a gente falou sobre como você chegou na escrita, né? Que lindo, nossa. Nossa, fiz toda uma trajetória. Não, mas muito legal. Até eu queria fazer um parênteses aqui para honrar a vida do pescador de almas, que achei muito lindo o que você falou, que teve uma vez que eu escutei uma pessoa dizer, era um fazendeiro, né? A gente já tá nessa conversa um pouco, até que tá me lembrando algo um pouco agrícola, não sei. E aí ele falou que muitas pessoas têm um desejo ali, ainda mais pelo ritmo que a gente vive hoje em dia, que muita gente tem o desejo de ter uma vida mais rural, ir para talvez uma fazenda, algo assim, né? E aí ele falou assim, que muita gente acha que... Eu e a Aninha falamos muito de fazenda, né? Nosso sonho é ter uma fazenda. Mas é o meu também. Vamos nos unir, gente? Não, vamos comprar uma fazenda uns 20 hectares. Vamos! Nossa, eu topo. Plantar umas cabeças de gado.
Mas, e aí ele estava falando sobre isso, né? Que muita gente fala assim, não, agora quando eu tiver a fazenda é onde eu vou conseguir glorificar a Deus. E ele falou que é o contrário. É que enquanto ele obedece Deus, fazendo o trabalho na fazenda, que Deus decide se glorificar no trabalho dele. Eu achei isso lindo porque me refletiu muito eu vou chamar ele de Pedro, né? Vou dar um pseudonome para ele aqui, mas enquanto ele obedecia a Deus ali pescando almas, ele vendia as roupas. Pareceu que quase o contrário, né? As roupas eram uma desculpa para ele ser um missionário. Então, a gente honrando a vida dele aqui, porque eu achei essa história muito, muito bonita, que onde quer que ele vá, que Deus continue usando ele, que o coração dele esteja sempre aberto para essa obediência que todos nós deveríamos ter, né? Às vezes a gente pensa que só um trabalho específico, algo específico vai fazer a gente ser usado por Deus, mas até como o Bibo, que a gente estava falando dele antes, fala, somos todos Zé da esquina. E se Deus um dia te chama para ser Zé da esquina, né? Quer dizer que ele não está sendo glorificado através daquilo que você está fazendo. Então, eu fui tocada pela história dele. Espero que outras pessoas sejam tocadas também. Deixa eu contar para vocês uma curiosidade. Levou 1 ano e meio para ele vender uma peça de roupa lá em casa. Nossa. Ele não desistiu. Ele sempre ia, sabe? Então, a gente sabe que ele não estava indo só para vender roupa. Sim. Ele tinha um propósito mesmo. E eu vou conversar com ele, perguntar se no próximo momento eu posso falar dele, quem é ele, né? Porque a história dele é muito bonita também. Mas realmente, eu não sei se ele quer essa exposição, né? Então, eu vou respeitar isso até conversar com ele para ver o que ele acha, né? Mas ele é uma pessoa fantástica, assim, um pregador da palavra também. Ele tem um domínio muito bom, ele consegue ter essa... Muito legal. Eu amo a vida dele e da família dele. Quem sabe um dia ele tá aqui com a gente Já pra pensou? contar um testemunho. Ele vem junto com a Paty. Nossa, ia ser uma honra. Paty, então, a gente traçou aí a sua trajetória desde que você se converteu, que o Pedro, né, ali na sua casa, e aí rolou a conversão, até o momento que Deus começa a se manifestar na sua vida também, né, através da ficção. Para quem não sabe, a gente hoje tem muitos gêneros literários, e um deles é a ficção cristã. E a gente sabe que ela já vem acontecendo ali, pelo menos do que a gente tem conhecimento, desde C.S. Lewis, O Peregrino, do John Bunyan, do Sproul, entre outros autores que já começaram a usar a ficção dentro do cristianismo, usando os textos bíblicos como base para desenvolver essas histórias. Mas uma coisa é verdade, a gente viu que ali pós-pandemia, né, então depois de 2020, esse gênero ele foi abraçado com muita força. Antes, o que a gente via, talvez uma literatura ali de ficção cristã um pouco mais tímida, entre os outros gêneros literários, ganhou muito mais força depois, né? E aí a gente queria saber de você, como que você, que acompanhava isso antes, viu isso tomando força agora? Qual o motivo, qual o propósito, qual que é o porquê, a raiz ali disso tudo? Eu vejo assim que a ficção cristã, a nossa juventude precisa de livros que conversem com ele, com eles e que falem a linguagem deles. Eu vejo por mim, né, como eu falei para vocês, eu li muita coisa que eu não deveria ter lido naquela adolescência, naquela época da minha vida. Mas agora a gente tem opção. E a cultura, eu até vi uma fala da Sara, né? A Sara fala isso, né? Que a cultura também pertence ao Senhor, sabe? Por que a gente não pode ocupar espaços na cultura? Por que a gente não pode ter livros que falam da nossa realidade dentro da igreja? Tem cenas do meu livro que tem piadinhas que só crente vai entender. Mas assim, bem pontual, sabe? Quem não vai perder nada também, assim. Tá. Mas quem for crente, né, cristão, vai ler e vai falar, engraçado. Vai entender, sabe? Então, é isso, sabe? Você ter livros que conversam com você, sabe? De você ter a oportunidade de livros que tenham a mesma linguagem que você. E eu atribuo muito esse crescimento, principalmente ao movimento de ficção cristã, sabe? Dos autores estarem disponíveis. Porque a gente estava falando disso ontem,
que antigamente tinha muito essa visão do escritor lá trancado no seu quarto, né, com sua máquina de escrever, aquela foto preta e branca, assim, sabe, ele lá, né, todo concentrado. E agora não, você tem acesso aos escritores, né, você vê que eles são gente como a gente, que eles têm uma rotina normal, é uma vida normal, só que eles escrevem, entendeu? tem um plus ali, um extra, né, que é a escrita. Então, esse contato, essa questão de você ver o escritor, de você poder conversar. Imagina, você termina de ler um livro e você manda um direct para mim e fala, eu amei aquela parte. Ou por que você fez isso, sabe? Verdade. E você tem esse contato com os escritores, foi aproximando muito as pessoas, sabe? Sim. E escritores mexe muito com o imaginário das pessoas, né? Tipo, Sim. tem aí uma coisa assim, sabe? Quando... Faz pouco tempo que eu decidi começar a me apresentar como escritora, né? Tomei essa coragem, vou no médico e escrevo. Qual é a sua profissão? Escritora. Então, Olha, as pessoas falam que assim... legal. As pessoas já falam assim, nossa, entende? Tem essa coisa, sabe? Então, essa proximidade, eu acho que as pessoas se sentem vistas, sabe? Elas falam, olha, essa pessoa me enxerga, ela não está distante. E essa proximidade cria... Não é como se fosse fãs, assim, sabe? Mas é uma afinidade e a pessoa quer que mais gente te conheça, sabe? Então, foi esse trabalho de formiguinha, sabe? Ainda tem muito para crescer, né? Ficção cristã tem que voar mais alto. E a gente crê que o Senhor está usando a ficção cristã e que vai continuar usando. Mas esse movimento, ele começa... Eu penso assim, pelo menos, sabe? De você ter uma feira de ficção cristã, sabe? Idealizada por uma escritora de ficção cristã que está ali, sabe, que tem no contato. E aí você junta essas pessoas se conhecem, pessoas de cada canto do Brasil, e esse contato dos escritores com outros escritores e com leitores também faz toda a diferença. E eu acho que essa proximidade justamente que faz a diferença também para a ficção cristã, porque a gente tem essa liberdade também. Eu tenho leitoras que chegam pra mim e falam assim, não gostei do que você fez ali, entendeu? E elas têm essa liberdade. Elas falam? Elas têm essa liberdade. Memórias de Papel Timbrado, principalmente, é um livro polêmico. O seu final, entende? O final daquele livro ali, estão me cobrando terapia já faz alguns anos. Assim, sabe? Só que eu tô esperando receber mais royalties pra conseguir fechar um grupo, assim, sabe? Ter um desconto. Tá. Mas e isso eu acho legal, na verdade, porque elas não vêm, tipo, brigar comigo, assim, elas vêm, sabe, porque elas gostaram da história e elas têm liberdade para falar comigo, sabe, os leitores, né, têm essa liberdade. E é isso, eu penso que esse é o grande carro-chefe, né, e aí depois a gente tem editoras como a Mundo Cristão investindo, sabe, e aí você ter o selo da Mundo Cristão aqui, sabe, tem um peso, sabe, porque é a Mundo Cristão. E é uma editora que preza pela qualidade, uma editora que sabe, valoriza os leitores e os escritores e é cristã. Então, isso tudo faz a diferença. E os leitores enxergam isso. Os leitores enxergam a qualidade do livro, enxergam o cuidado de você ter um marcador em formato, sabe, que combina com o livro, um hot stamping na capa. Tudo isso dialoga com... Eles veem isso, sabe? Eles enxergam. E eles sabem que é para eles, entendeu? E para o reino também. E faz a diferença. Eu queria até honrar a Mundo Cristão também, que está aqui com a gente hoje, a Ivanete. Tá aqui atrás das câmeras com a gente. Obrigada, porque a Mundo Cristão, ela possibilitou que essa conversa estivesse acontecendo, esse tempo que a gente está juntas aqui hoje estivesse acontecendo. Para quem não sabe, acho difícil também não saber, a Mundo Cristão, ela não só tem essa ficção cristã aqui que vocês estão vendo, e, gente... Como a Paty bem comentou, olha esse marca-páginas. Ah, não, se você estiver ouvindo a gente no Spotify, agora você vai lá no YouTube e vê esse marca-páginas que eu tô mostrando aqui, porque ele tá muito lindo. Realmente o livro foi muito bem feito e a gente vê que é para fazer jus à história e jus a tudo aquilo que tem sido construído. Então, obrigada, Ivanete, obrigada, Nath, e todo mundo que trabalha todos os dias na obra do Senhor, como a gente disse aqui. Somos todos os dias missionários, mas obedecendo ao Senhor através da distribuição de livros e bíblias. Então, valeu, Mundo Cristão. E até o que eu ia te falar, Paty, em relação ao que eu vejo muito ali da ficção cristã, até a Aninha pode dividir um pouco desse argumento, é que vocês são muito próximas ao jeito de Jesus se comunicar. Porque ele, quando falava através de parábolas, o que eu vejo ali da ficção cristã?
é que vocês pegam na nossa mão e nos conduzem até um certo ponto, até como Jesus falava através das parábolas dele. Então, por exemplo, tem uma personagem aqui que está passando por um certo dilema, passando por uma determinada coisa, e ali nessa jornada ela vai sendo conduzida a olhar para o leão de Judá, por exemplo. Então, e aí você vê a proximidade que você está falando. Nossa, a minha história, aquilo que eu passo está sendo contado, diferente de alguns livros que também ajudam muito a gente, mas eu acho a ficção cristã um dos gêneros mais próximos, mais práticos que a gente consegue visualizar, né, Aninha? Não sei se você divide ele do mesmo. Com certeza, porque, assim, a minha experiência com ficção cristã é que é como Jesus fazia mesmo. Ele trazia a pessoa no contexto, todo o princípio no contexto da pessoa, e assim ela conseguia entender melhor a mensagem, né? Assim, é o modo como ele entra na cosmovisão da pessoa e aí ele consegue passar a mensagem. E eu admiro muito isso na ficção cristã, porque isso acessa os corações, né? Acessa os corações de uma forma que a pessoa se identifica. Como no seu livro agora, a gente estava vendo, eu ainda não li ele todo, mas lerei, é o próximo da minha lista. Mas ele trata também sobre luto, né? Até depois, se você puder falar um pouquinho dessa sinopse dele. E imagino quantas pessoas que estão passando por isso, que quando lerem, elas vão se sentir entendidas, né? Assim verdade. como Jesus faz com a gente. E, nossa, isso é muito lindo. Sim, eu acho que essa é uma das grandes maravilhas, assim, de você ter ficção cristã. Porque, principalmente para um público mais jovem, porque quando a gente é adolescente, a gente tem muitas perguntas, e às vezes a gente não tem coragem de fazer essas perguntas, ou a gente pensa que não está sendo visto, né, que ninguém vai entender, enfim. E aí você lê um livro que a personagem, por exemplo, Olivia e o Beijo Ensina, né, é a história de uma adolescente, que ela é uma atriz super famosa, mas ela nunca deu um beijo. Ela nunca beijou na boca. É crente, tá, gente? E aí, ela tem uma semana antes da próxima cena dela, que vai ser contracenar com o crush dela, que é um crush, e ela vai ter que beijar ele. Ela não quer passar vergonha, sabe? Porque ela pensa assim, se ele me beijar, ele vai saber que eu nunca fiz isso, porque como é que todo mundo vai ver o meu primeiro beijo? Eu não quero que seja assim. Ela faz uma lista, né? O que ela pode fazer para conseguir treinar o beijo antes da cena, para ela não passar vergonha, e principalmente não passar vergonha com o crush, né? E para o Brasil inteiro, né? Porque ela é muito famosa. Mas aí Deus usa essa situação, né, na vida dela, porque adolescentes, né? A gente tem várias adolescentes aí que nunca deram seu primeiro beijo, né? Então tem aí toda tem um imaginativo em volta disso, né? Desse momento, né? Porque os filmes também passam isso, sabe? Essa coisa do primeiro beijo e tal, ser muito especial. E aí, essa situação desencadeia todo um momento para ela ter um encontro com Jesus. Porque ela conhecia, assim, Jesus por causa do melhor amigo dela, mas não tinha uma relação com ele. E aí, com isso, ela vai ter todo um momento de conversa sobre defraudação, sabe? E não é pregação. Tá acontecendo enquanto a vida dela acontece, e você tá ali assim, o que acontece depois? Sabe, eu termino o capítulo, tá, mas e agora? O que ela vai fazer, sabe, diante dessa situação? Então, você se entretém, você tá ali lendo o livro, você tá entretido, assim, você tá envolvido na história. Mas, ao mesmo tempo, você tá aprendendo algo, sabe? Você tá vendo que os seus dilemas, os seus problemas, essa coisa de primeiro amor, primeiro beijo, que acontece com as meninas na adolescência, não é besteira, sabe? Você pode entregar isso para Jesus também, e você deve entregar isso para Jesus, porque Jesus é seu amigo. Uma das mensagens da Olivia é isso, Jesus é seu amigo, você pode confiar nele, entregar para ele os seus problemas, os seus medos. E, enfim, cada livro tem a sua mensagem, né? E conversa com um momento, com uma fase da pessoa. E isso é fantástico. Exatamente, Jesus usava parábolas, a gente usa as nossas parábolas aqui também. E que bom que a gente tem esses livros, sabe? Que bom que a ficção cristã está crescendo, sabe? Que bom que a gente tem corajosas, né? Que conversa com tantas meninas. E a gente já vê testemunhos, sabe? A gente vê histórias impactando e transformando vidas, sabe? É isso, transformar vidas através de histórias. Como a nossa vida é transformada o tempo todo. E a gente ama histórias. A gente gosta de uma boa história. A gente para ouvir boas histórias. Então, isso é fantástico, sabe? Ter uma história que conversa comigo, que vai apontar para Jesus. E é fantástico porque você não se vê sozinho. Às vezes, na minha faculdade, por exemplo, eu era a única cristã da minha turma e eu me sentia sozinha, entendeu?
eu me senti assim, né? Mas aí você tem toda uma comunidade Sim. online que você pode conversar e pessoas vão entender, e você pode falar dos mesmos livros e conversar sobre Jesus, olha o que Jesus fez na vida daquela pessoa na história. Ontem, inclusive, né, enquanto a gente está gravando esse podcast, está acontecendo a FEFIC lá, né? E ontem eu participei de uma palestra com a Gabriela Cacete e eu comentei, né, sobre a Victoria do meu livro, que ela passa por um momento de luto, né, e isso afasta ela de Jesus. E aí eu comentei que Deus usa, na minha história, um realismo mágico, né, tem um pouquinho de fantasia. Então ela viaja no tempo e ela tem um encontro com ela do futuro e ela vê como as escolhas dela impactaram negativamente a vida dela. E depois que terminou, uma pessoa veio com o livro na mão assim, olha, eu comprei esse livro aí porque eu conheço uma adolescente que tá passando por um momento de luto, assim, sabe? E o nome dela é Vicky. E aí, Nossa! Que coincidência. Não é? E daí ela falou, por favor, assina aqui o livro pra ela e tal. Eu falei, sabe, eu ganhei meu dia ontem, já porque eu sei que essa história vai conversar com ela e eu oro pra que converse, sabe? Pra que Deus use essa história e console o coração dela e ajude ela a atravessar esse momento. Porque é isso também, sabe? As nossas histórias, elas são pra transformar vidas, pra ajudar as pessoas a atravessarem os momentos, né? Que lindo. Ô, Paty, e o que te inspirou aqui? Você deu a sinopse pra gente, né, do livro. O que te inspirou a escrever As Estrelas Sempre Brilham Acima das Nuvens Escuras? Então, é que é tudo assim, tudo que a gente vai consumindo, tudo que a gente vai vivendo, vira repertório, né? E a gente usa nas nossas histórias. E como eu tenho um grupo de amigas escritoras também, né? E a gente estava conversando um dia sobre C.S. Lewis, Crônicas de Nárnia, que o Papai Noel aparece lá na história, né? E uma amiga minha, ela detesta isso. Ela não gosta, entendeu? Ela não gosta do Natal, assim, sabe? Ela não é que assim ela odeia o Natal, né? Entendeu? Mas ela não é muito fã do Natal. Ela não gosta, assim. Ela tem as suas questões. E eu já gosto do Natal, assim, da época. Gosto de lembrar de Jesus nessa época. A gente sempre tá lembrando de Jesus, mas eu gosto do clima natalino, de filmes de Natal, essa coisa, assim, sabe? E essa minha amiga, não. E aí eu pensei assim, se eu escrevesse uma personagem que odeia o Natal, sabe? Por causa dessa conversa que a gente teve. E aí tudo começou assim, sabe? A primeira frase do livro, antes de passar, né, por betagem, revisão, edição, tudo, era: eu odeio o Natal faz um ano. Não, odeio o Natal faz um ano. E começou assim. E o meu avô, ele estava doente, já na época que eu estava escrevendo o livro. Infelizmente, eu sabia que o tempo dele aqui na Terra era curto, assim. Então, eu passava tempo com ele, assim, aproveitava, né? Os médicos já tinham falado, né? Então, aproveitem ele. E eu escrever a história da Victoria foi uma forma de me preparar e também para superar, sabe? O que aconteceu depois, né? Porque ele veio a falecer, enfim. E foi doloroso, assim, acompanhar, porque ele estava doente, né? Então, foi doloroso ver esse processo, sabe? Que ele era um homem super forte, então ver isso acontecendo com ele foi difícil. E escrever a Vicky ajudou nesse processo, sabe? Eu comecei a escrever ela em 2022, eu acho, aí dei um tempo da história, e aí voltei depois que meu avô faleceu, e foi, assim, o que eu precisava naquele momento, sabe? Não é uma biografia nem nada, assim. O vô da Vicky não se parece com o meu vô, mas, assim, me ajudou, sabe? Me ajudou a atravessar esse momento e compreender, sabe? Tudo também. Então, foi uma forma de extravasar no papel o que eu estava vivendo e sentindo naquele momento. Enfim. Ai, muito legal, né? Nossa, e é terapêutico, muito né? Bom. É uma forma de lidar. A oportunidade que o escritor tem é linda também, né? Porque toda a sua vivência você está passando também para curar outras pessoas, né? O que doeu em você foi curado por Jesus durante a escrita e está curando outras pessoas. Exatamente. Agora. Isso, né? É fantástico. É muito lindo, meu Deus. E, Paty, sobre o livro ainda, né? Essa coisa da viagem no tempo que você comentou. É uma viagem. É uma viagem. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Como que você chegou nessa ideia, né? E as coisas que te inspiraram também. É porque, assim, eu sou uma escritora
Jardineira, né? Que é aquele escritor que começa a escrever e aí vê... eu sei mais ou menos o que vai acontecer. E aí eu até tentei, sabe, ser arquiteta, ter um planejamento, né? Mas as coisas foram acontecendo. Não tinha viagem no tempo no começo da história, sabe? Era pra ser só um conto de Natal. E aí aconteceu, sabe? Foi acontecendo. Conforme eu fui escrevendo, assim, falei, meu Deus, e se isso acontecer com ela agora vai ser incrível. Sabe? Então, foi acontecendo. E eu gosto muito de histórias com viagem no tempo. E coincidiu também de, na época... Porque eu sou dorameira também, tá? E eu tinha acabado de assistir um dorama com viagem no tempo. Então, eu gostava muito daquela história. Que o nome do dorama é Olá, Sou Eu. Não é muito conhecido, não tem um hype esse dorama. Mas conversou muito comigo, sabe? Que era a história de uma mulher que ela tinha a vida dela muito planejada quando ela era adolescente. Mas uma perda também fez com que a vida dela virasse do avesso. E ela tá super fracassada no futuro, assim, sabe? Sem perspectiva. E ela não quer sair daquilo, porque ela meio que não tem forças para sair daquela situação. E isso me serviu também como um repertório, né, para criar. E eu achei muito bom a forma como aquele dorama conversou comigo, sabe? E a Victoria do meu livro, a Vicky, ela tem o futuro dela todo planejado. E apesar de ela ser cristã, na verdade, ela carregava uma fé que não era dela, né? Ela vivia a fé através do avô dela, porque era a pessoa favorita dela. Era a pessoa que ela mais amava, assim, com quem ela tinha mais contato. E quando ela perde o avô dela, ela perde a fé junto, porque não era uma fé dela. Era uma fé que ela vivia por tabela, vamos dizer assim. E quando ela perde o avô dela, ela decide focar ainda mais no plano infalível dela, que é ser uma economista de sucesso, se aposentar aos 30 anos e sustentar toda a família dela, sabe? Com os dividendos lá, os lucros das contas dela lá. E o sonho dela é ser economista, então ela já passou na faculdade de economia, ela tem tudo planejado aonde ela vai trabalhar, ela já sabe qual é a empresa que ela vai começar estagiando e vai se tornar uma pessoa importante lá dentro. E isso faz com que ela não tenha tempo, ela não enxerga as pessoas ao redor dela, porque ela está cega pelo plano dela. Então ela está concentrada em viver o sonho dela. E o sonho dela é ser economista. E aí a amiga dela fala assim, não, você precisa me ajudar a comprar um presente de Natal pro meu namorado, porque você é a melhor pessoa, você entende de como fazer as compras ali sem... Pra não levar golpe nas compras. E convence ela a ir pro shopping, né? E tudo começa no shopping, na véspera de Natal. E ela odeia o Natal, né? Então ela tá lá assim, tipo, ai, Papai Noel, ai, Natal, ai, sacolas de plástico, porque ela é meio ligada com o meio ambiente também, assim, né? Um traço meu, né? E ela, tipo assim, detesta as sacolas plásticas, ela fica assim, ai, isso aí só vai entupir bueiro, não sei o que e tal. E ela olha tudo aquilo acontecendo e ela só quer sair dali, entendeu? Mas ela pensa assim, tô devendo a minha amiga e vou ajudar ela. E nisso, enquanto ela está ajudando a amiga dela, uma senhorinha chega e fala, ai, menina, você pode me ajudar? Eu esqueci minha carteira em casa, tô sem dinheiro aqui, já gastei tudo. E eu peguei aquele café ali no meio, e a menina, ela tá falando que vai chamar os seguranças, porque eu tô sem dinheiro e eu não vi a hora que eu peguei. Você não pode me ajudar? Daí ela fala assim, você quer que eu pague o seu café? E ela é, tipo assim, super mão fechada, sabe? Porque ela quer economizar o que ela puder. Só que ela se sente mal de não ajudar uma senhorinha, né, naquela situação. Ela vai lá e paga o café. E a senhorinha fica tão grata com ela e fala, menina, eu vou te dar um presente. Ela, não precisa. E ela abre a bolsa dela lá e procura e dá uma caixinha pra ela. Tá fechadinha, já embrulhadinha, assim. E a Vicky fica, não precisa, e a senhora já foi. Já tá longe, já foi embora. E aí ela fica com a amiga dela depois, tipo, elas vão tomar um café, ela fica, o que será que tem nessa caixa, sabe? É muito estranho alguém me entregar uma caixa. Imagina, você tá lá vivendo a sua vida e alguém fala assim, ó, toma aqui pra você. É pra você esse presente. E ela fica, não, o que tem nessa caixa? E elas estão lá nesse debate, nessa questão toda, se abre ou não abre a caixa. Vocês querem que eu fale o que tem na caixa? Eu tô ansiosa. Eu tô muito curiosa. Agora eu vou falar. Não faz isso com a gente. Olha, começa a ler esse livro aqui agora. Tá bom, já que vocês insistem, eu vou contar. Ela tá lá na padaria, né? Daí elas abrem e tem um guarda-chuva, que tá na capa, né? O guarda-chuva aqui da... Ai, desculpa. É um guarda-chuva. Acredito. Quem que dá um guarda-chuva, né? De presente de Natal? A senhorinha
A senhorinha, Sim, claro. Mas o guarda-chuva não para por aí a história dele. Depois a gente vai entender mais como que esse guarda-chuva foi parar com a senhorinha, né? E aí, no dia seguinte, a Vicky tá lá na casa dela e a avó dela tá fazendo bolachas de Natal. Que é também uma coisa bem tradicional lá do sul, assim, sabe? A gente, perto do Natal, a gente se reúne e faz bolachas de Natal. Faz assim. eu achei que ia falar do tradicional dos Estados Unidos. Lá também é A minha cultural? família- a minha família, toda semana antes do Natal, a gente pega a minha avó, junta todo mundo e todo mundo faz bolacha. Sério? Legal. Mas como que é? Tipo, igual aquele gingerbread Não, também? É Ou... uma receita da família, entendeu? Ah, Cada família tem a entendi. sua receita, entendeu? Ai, Nossa, é uma É. coisa bem Muito assim. especial. Aí eu coloco música de Natal, né? Gente, que legal. Coloco os louvores natalinos, assim, sabe? Músicas bem cristãs, assim. Tá? E aí a gente entra naquele clima, todo mundo canta. É um negócio bem legal, assim, Nossa, sabe? e como pode um negócio tão perto da gente, tipo sul, sudeste, e a gente não sabia dessa cultura? A gente tem as bolachas de Natal, ou a gente chama de bolachas pintadas. Eu tenho... Ai, e ainda tem decoração. Tem. Aí a gente passa... Nossa, amei. A gente passa um glacê branco por cima e joga uns açúcares coloridos, assim, sabe? Que delícia. Gente, esse ano vamos fazer? A gente manda foto pra ela? Vamos. Eu Cria me uma chamo tradição aqui, né? Vamos! Passa Nossa! mesmo. Eu não posso passar a receita da família, né? Que é segredo. Nossa, a gente super te chama. Gente, maravilhoso. gostei muito. É muito legal. E aí isso tá no livro, né? E aí quando ela acorda de manhã e vê a avó dela fazendo bolacha, isso dá, tipo, desperta um sentimento ruim nela, porque era uma coisa que ela fazia com o avô. E o tá. avô dela morreu na véspera de Natal, entendeu? Então, antes disso, ela gostava do Natal. Mas com a perda do avô dela, ela associa o Natal a algo ruim, a algo que ela não quer. E ela não quer mais fazer parte daquilo ali, porque não tem mais a pessoa favorita da vida dela ali. E ela meio que discute com a avó dela e sai batendo porta, pega a bolsa e vai parar na praça, onde o avô dela fazia evangelismo. Ele levava as bolachinhas e pregava para o pessoal da praça ali, entendeu? E aí, quando ela tá ali, ela fica assim, sabe? Ela não vê o tempo passar e, de repente, o tempo vira. E aí, começa a chover. E ela lembra que ela tem um guarda-chuva na bolsa. E aí, a hora que ela abre o guarda-chuva, algo mágico acontece. Ai, meu Deus. Algo mágico acontece. Ela vai parar nesse lugar que a gente chama de ponte sem fim. E lá, as estrelas mandam ela fechar o guarda-chuva. E quando ela fecha o guarda-chuva, ela fica sem ração. Ela fala, tá, vamos obedecer, né? Essas vozes, essas estrelinhas aí. Ela fecha o guarda-chuva e ela vai parar no futuro. Só que ela demora um pouco pra perceber que ela tá no futuro. Sério? Rola uma situação engraçadinha ali antes. E aí, com isso, toda vez que ela fecha o guarda-chuva, ela volta com momentos específicos, né? Porque é as estrelas que coordenam aí as viagens no tempo dela. E aí, quando ela fecha o guarda-chuva, ela volta pra Ponte Sem Fim. E daí, a Ponte Sem Fim, as estrelinhas mandam ela pra outro lugar. E ela vai pro futuro, pro passado. E ela vai vendo como ela se transformou nessa pessoa que não valoriza a amizade, que, sabe, não enxergava os amigos dela. Inclusive, não enxergava o crush. Porque o crush, no começo do livro, vai mandar um bilhetinho pra ela também, sabe? Então temos crush. Temos crush. Temos um romance aí dentro. Temos um romance. O nome dele é Pedro. O Pedro. A conversa é sobre Pedro hoje. E aí ela perdeu o contato com ele, porque ela estava tão concentrada em viver o sonho dela que ela excluiu rede social e tudo, entendeu? Ela só tinha um objetivo na vida dela: passar na faculdade de economia e ser a melhor economista antes dos 30 anos e poder se aposentar. Um sonho bem Ambicioso. ambicioso. Enfim, aí isso se desenrola, né? Ela vai ter encontros com pessoas no futuro. No passado, ela não tem encontros, né? Porque ela... Eu não vou falar porque isso vai ser muito spoiler. Vamos ler. Vamos ler. deixar aí pra mas leitura. Vai Nossa, entender. é só esse gostinho, um gostão. Meu Deus. A gente combina, vocês aí que estão assistindo a gente, quando a Paty vier pela segunda vez, todo mundo já vai ter lido, aí a gente já vai poder falar desse spoilerzão aí. Ô, Paty, e eu acho que muita gente que tá escutando a gente, das pessoas que na verdade estão escutando a gente, talvez tenha alguém aí no meio falando, poxa vida, né? Era isso que eu precisava para começar a escrever o meu primeiro livro, de ficção ou não, mas a pessoa ela também tem vontade de escrever. O que você pode falar para essas pessoas que, até ampliando a pergunta, não tem só vontade de escrever, mas tem vontade de utilizar daquilo que a fé transformou nelas para colocar nos dons que Deus deu para ela, assim, a sua jornada, como pode ser de testemunha para quem está ouvindo a gente agora?
Eu acho assim que o primeiro passo, o que funcionou muito pra mim, né? É ler muito. Você precisa ler. Então, eu leio livros. Eu escrevo infanto-juvenil, então eu vou ler mais infanto-juvenis, mais juvenis. Mas não só isso, sabe? Eu vou aumentar meu repertório, vou ler outros tipos, outros estilos. Então, ler muito é o primeiro passo. Porque, como eu falei pra vocês, eu não sabia nada sobre regras de escrita. Aí, depois eu fiz a pós, aí entendi um pouco mais. Mas, antes disso, eu só sabia escrever, o que eu conseguia escrever naquele momento, porque eu lia muito. Eu tinha muito contato com a escrita. E outra coisa também é você criar uma comunidade, sabe? Você ter contato com outros escritores, seguir eles no Instagram e, sabe, se aproximar. Mas não aquela aproximação meio forçada, assim, sabe? Ler meu livro aí, né? Porque isso é chato. Mas, assim, sabe, você vê como que eles fazem, sabe? Se tiver alguma dúvida, vem conversar, sabe? Porque a grande maioria, pelo menos com quem eu já conversei, é super de boa, muito receptivo, sabe? Super aberto. Tem uma dúvida? Pergunta, sabe? Isso vai enriquecendo e vai ajudando a crescer também. Vai criando uma comunidade de leitores, faz posts no Instagram, né? Porque é uma coisa que eu penso, é uma opinião minha, que não existe mais hoje essa questão do escritor estar escondido lá no seu escritório, né? Como antigamente. Você precisa estar no digital, né? Se você está começando assim, ninguém te conhece, é o melhor lugar. É um lugar perfeito para você estar, para você mostrar o que você faz e fazer isso de formas criativas, sabe? Daqui a pouco você escreve um conto e lê ele, faz uma live lendo. Ou então grava um videozinho e posta lá no YouTube e fala, olha, gente, o meu primeiro conto aí. Aí as pessoas vão lavar a louça e vão escutar você, né, contando a sua história. Então, tem opções, tem jeitos de você. Mas ler muito, se comunicar com outras pessoas, sabe? Criar comunidades e ter contato com os leitores, porque isso que vai fazendo você crescer. E claro, né, entrega nas mãos de Deus, né? Confia também que o Senhor tá te ajudando, tá te auxiliando nesse processo. E escrever, né? Você não tem jeito de você ser escritor sem escrever, né? Tem que escrever, tem que treinar. E talvez você não vai gostar no seu primeiro momento ali desse texto, né? Mas insiste, continua se dedicando, sabe? Tenha contato também, sabe? Investe. Se você quer ser escritor, investe. Porque o meu livro, por exemplo, quando eu terminei de escrever ele, a princípio eu ia fazer uma publicação independente, como os outros, né? Aí eu contratei a Camila Antunes, de Deixa Nevar. Tá, sei, conhecemos. Ela edita livros também. Então, eu contratei ela é minha amiga, mas eu contratei ela, né? Fui lá, conversei com ela e edita meu livro, eu falei pra ela. Aí ela me ajudou, a gente mudou, o capítulo 4 virou o capítulo número 1, entendeu? Sei. A gente fez algumas mudanças para deixar o texto mais fluido. Porque quando você está escrevendo, talvez você fica viciado na sua forma aí de escrever. Às vezes você começa a usar muitas expressões, as mesmas expressões. E o editor do seu texto vai ver isso, vai enxergar, sabe? E aí, quando eu apresentei o livro para o Mundo Cristão, ele já estava muito bom, sabe? Ele estava muito bom, porque eu mandei revisado, editado, ele tinha passado por leitura beta. Então, você precisa mostrar o seu livro você precisa ter profissionais. Você vai investir. É o seu sonho? Então, investe no seu sonho, sabe? Se é isso que você quer fazer, sabe? Então, se dedica a isso, guarda um dinheirinho aí e vai, né, investindo. E também faça cursos online, né? Tem uns cursos aí que são muito bons. Tem a Becca Mackenzie, Se Pudesse Contar as Estrelas. Conhecemos. Então, o curso da Becca, né, no final do ano, ela já vai estar disponibilizando ele no ar. A princípio tá tudo certo pro final do ano. E vai ser um curso super completo, sabe? Desde da metade do livro, né? Que é essa questão de você ter um leitor que lê antes e que faça críticas construtivas pro seu livro. Vai ter bibliografia também. Ela já vai trazer muita bibliografia mastigadinha, assim, sabe? Tá. Porque a gente não tem muito material de edição em português. Então, ela vai trazer muita coisa de edição lá de fora, né? Que ela leu muita coisa, sabe? Então, e ela faz um trabalho fantástico. Ela editou Deixa Nevar, ela editou As Andorinhas de Continente em Chamas também. Que legal! É muito legal. A gente tá dividindo o apartamento agora na eu vi que você postou story com ela. Ai, que legal. E ela ajuda, ela faz esse trabalho, na verdade, só com ficção cristã? Ou se alguém quiser apresentar outro tipo de obra para ela, de outro gênero, ela
pega também? Na verdade, assim, ela fez esse trabalho como amiga, né? Porque a gente é tudo amiga, né? Entendeu? Entendi. Eu acho que ela não faz esse tipo de serviço, assim. Mas o curso vai O estar ali curso disponível. O curso vai ser, tipo assim, você vai aprender a editar o seu livro, entendeu? Que Nossa, é fantástico, né? muito legal. Você termina e aí depois você retoma e você vai editar o seu livro. Isso vai aumentar. Porque uma das nossas orações para a ficção cristã é que a gente, sabe, cada vez mais aumente a qualidade da nossa produção, sabe? E esse curso dela vai vir para somar, vai vir para fazer isso, sabe? Para aumentar a qualidade. Já tá muito bom, mas a gente sempre pode melhorar, a gente sempre pode ter mais, né? E ficção cristã nunca é demais, né? A nossa estante vai estar cheia de ficção cristã daqui a um tempo, né? E aí, já aproveitando também falar, a Rebeca, a Beca, a Camila, a Gabriela também, né, de Andorinhas do Continente em Chamas, a Mima, de Sons de Ferrugem e Ecos de Borboleta, a Keren, de Corajosas, e a Isabela Freixo também, que publicou independente agora um dorama, 15 Minutos para o Pôr do Sol. Muito bom, se vocês não leram, vocês de casa também leiam esse livro, que é muito bom. E todas nós, a gente administra o Ficção Cristã Brasil. Pra quem não conhece aí esse perfil, segue a gente lá. E Fala um pouquinho mais dele. Nesse perfil a gente tem uma missão, divulgar a ficção cristã. E aí a gente tá fazendo a cobertura agora da FIFIC, né? A Mundo Cristão tá patrocinando a gente, então a gente tá lá todos os dias mostrando tudo. Mostrando tudo que tá acontecendo lá, bem de pertinho pra ninguém perder nada. E a nossa missão é falar de ficção cristã e divulgar os livros, os bons livros que a gente tem lido, que a gente tem visto o crescimento, e a gente ama esse crescimento, né? O nosso perfil tá com mais de 120 mil seguidores, então a gente vê que tem um público, sabe, que tá interessado em ficção cristã, e é muito bom a gente ter essa possibilidade, né, de estar mostrando nossos livros e divulgando cada vez mais também. Para encontrar é ficçãocristã.br. Isso, Então, vocês já vão dar uma olhadinha lá no Instagram, ficçãocristã.br. Tudo que a Paty está falando aqui, a gente também vai procurar colocar na legenda aqui desse vídeo. Então, desde ali que ela falou de uma plataforma específica para escritores, essa aí, a gente vai colocar aqui na legenda, que é legal, né? Às vezes a pessoa fica com dúvida de como encontrar. A gente vai colocar também o curso que ela comentou agora da Beca e vai colocar o Instagram de Ficção Cristã. Então, para quem está assistindo aí no YouTube, também vai estar no Spotify e nas plataformas. Você já clica no linkzinho aí e aí você já vai ser redirecionado para lá. Gente, mas a conversa tá muito boa. Eu não quero ir almoçar, não, brincadeira, porque agora a gente vai juntas. E aí, Aninha, você tem mais alguma pergunta para ela? Eu sempre gosto de saber se vai ter alguma continuação da história, se os leitores ficam com essa ansiedadezinha, se, por enquanto, como que tá? Por enquanto é um livro único. É um livro único. Mas ideias não me faltam. Como eu disse, a minha mente viaja, assim, sabe? E aí eu tenho uma pasta, né, no meu Google Drive, que eu jogo todas as ideias lá. Sei. Daqui a um tempo eu vou abrir lá e falo, o que é isso, gente? Que viagem é essa daqui? E foi assim com a história da Vicky, né? Foi uma ideia que eu joguei lá e depois veio. Mas ideias não me faltam, quem sabe, né? Sim. Então... Ai, que legal, muito top. Muito legal. E aí, a gente tem aqui uma pergunta bônus para você. Hoje, se a gente estivesse ali na mesma situação de Paulo, né? Falando, Timóteo, traz aí alguns livros e uma capa para mim, né? Porque eu tô aqui, mas pelo menos eu vou me distraindo com a leitura. Quais 2 livros você pediria para ele trazer para você? Você só pode 2 livros que te marcaram ali ou qualquer 2 livros ali que te venha à cabeça. E a Quais? Bíblia já tá com você. A Bíblia já tá com você. Eu imaginei. Então, eu levaria, né, O Refúgio Secreto eu não sei falar o nome dela, então a gente vai fazer de conta que eu sei. Que é a Corrie ten Boom. Uhum. É como se fosse uma biografia, mas ficcionalizada, vamos dizer assim. Só que não tem ficção ali, mas é como se você estivesse lendo uma história, sabe? Tá. E ela viveu na época ali do Holocausto. Não sei se vocês conhecem a história dela. Bem pouquinho, assim. E ela tinha uma relojoaria, né? E nessa relojoaria, eles começaram a esconder judeus num quartinho secreto lá no... Gente, o que essa história fez comigo, sabe? De perceber, assim, a minha fé, o quanto eu precisava... Porque faz tempo que eu li esse livro. Mas o quanto eu precisava, sabe? Melhorar, entregar mais a minha vida para Jesus, sabe? Para ter essa fé que ela teve...
Ah, incrível. Eu amo essa história e eu acho que é uma história, assim, que muda realmente a forma como você enxerga a vida. E aí também eu levaria as Crônicas de Nárnia, né? Porque as Crônicas de Nárnia você pode ler várias vezes e sempre vai ter uma nova mensagem. E, enfim, eu acho que é fantástico. Inclusive, a minha personagem é apaixonada pelas Crônicas de Nárnia. É. O livro favorito dela é O Cavalo e Seu Menino. Sei. E essa história aí que ela contou, é o que ele fala nos Chamados para Criar? Fala, Acho aham. que é. Ele É, fala, aham. é verdade. Daí que eu acho que eu reconheci mesmo. Ai, que legal. Tem um livro dela. E é muito, muito, muito impactante, assim. Você tem toda a história dela, assim, o que ela passou lá dentro do campo de concentração, sabe? O que Nossa. ela foi. E o mais legal, um spoiler, mas talvez não é tão spoiler, Ah. porque quando os nazistas invadiram a relojoaria dela, da família dela, eles tinham os judeus escondidos no quarto. E aí, quando ela foi pro campo de concentração, alguém conseguiu mandar uma mensagem falando que os relógios estavam a salvo, sabe? Então, Ai, que lindo. as pessoas que estavam lá, ela conseguiu salvar. E é fantástico, assim. Nossa. Muito boa essa história. Vou querer ler. Nossa, Eu com não certeza. sabia que. Eu vi ele mencionando lá no Chamados para Criar, mas eu não sabia que tinha a história. O livro, Eu né? não sabia também. Tem, e é Gente, muito que bom. incrível. Nossa, muito legal. É muito legal que o mundo literário, como ele conecta uma coisa com a outra, né? Um autor que tá falando de um livro, aí você já vai ler esse livro, aí vai e vira uma E eu coisa. achei fantástico que você lembrou lá do Chamados para Criar. E eu também lembrei. Eu achei fantástico que eu lembrei também. É que dos Chamados para Criar, talvez de todas as histórias que ele conta ali, pra mim, pelo menos, foi a mais marcante, assim. Todas são muito lindas, inspiradoras, mas essa, assim, você fala, nossa, toda vez que eu comento do livro, a primeira história que eu conto é essa. É muito bom. O livro também. Você vai ter, então vocês vão amar. É, com certeza. Ó, na próxima participação dela, a gente com certeza vai falar desse livro também. E aí, Paty, onde que a gente encontra você? Seu Instagram, suas redes, onde que a gente... O livro dela você acha que na plenitude, mas o resto... Meu Instagram é @travessa-do-devaneio, porque eu quis criar um ambiente como se fosse assim, uma ruazinha onde todos os meus personagens convivem, entendeu? E devaneio é porque eu tô sempre, né? Os meus personagens vêm de devaneios, né? Sei. Eu tô ali assim, um personagem. Tá, Então, é muito Travessa legal. do Devaneio. E também o ficçãocristã.br, né? Eu tô lá, de vez em quando apareço. Eu tô no YouTube agora também, tentando a minha vida de youtuber. Ai, que legal. E aí, como que te encontra lá também? Ah, Paty Miller. Beleza. E aí, pessoal, ó, esse livro maravilhoso, edificante, incrível, que a gente já... Eu e a Aninha, a gente já vai começar a ler. E aí a gente convida você para começar essa jornada junto com a gente. Gente, só pelo marca-página já valeu a pena, mas a história, eu tenho certeza de tudo que eu já escutei aqui, tudo que eu li aqui, dei uma folheada nele, já tá incrível. É claro que para todos os nossos ouvintes, nas primeiras 24 horas após o lançamento desse podcast, a gente vai dar 10% de desconto, vai ficar aqui na tela o QR Code com o desconto para você ir lá no link que a gente também vai deixar na descrição para você comprar, garantir o seu e entrar junto comigo e com a Aninha e todos os outros leitores nessa jornada aqui. E, claro, a gente combinou aqui com a Paty antes, ela vai deixar 10 exemplares desse autografado para você levar para sua casa. E aí, como ela disse ao longo do podcast, depois, você tá lendo? Chama ela ali, fala, Paty, eu amei esse livro, já quero ter contato com as suas próximas obras. E eu acho que é isso, né? Nossa, eu gostei tanto. Gostoso, meu Deus. Que podcast bom. Conversa. Todo o cafezinho, o bolinho, o pão de queijo que tava ali, a gente devia ter deixado aqui. Que, ó, a gente fala que assim é como a gente imagina que Jesus vai receber a gente, com cafezinho, pão de queijo, cara dele. E muita conversa. E muita conversa. Ixi, haja conversa, né? Vai ser um podcast eterno, com certeza. Literalmente, né? Não é, gente? Então, Paty, muito obrigada Eu que pela agradeço. conversa. A gente espera receber você aqui muito mais vezes. Né, Aninha? Nossa, assim, muito. Não, a sua história é maravilhosa, a história da Vicky maravilhosa.
Obrigada de verdade por compartilhar Eu que o agradeço. coração, compartilhar sobre o vendedor ambulante Aham. também. Na próxima, quem sabe, eu falo mais dele. Nossa, com Muito certeza. Obrigada mesmo, Paty. Obrigada também pelo espaço aqui, por receber a gente. É Mundo Cristão também, né? Então é muito legal estar aqui com vocês. Muito obrigada mesmo. Foi uma conversa muito legal. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. A gente agradece muito todos vocês que ficaram com a gente até aqui, que ouviram a história da Paty. A gente também ficou muito feliz de poder testemunhar tudo isso, de ter esse tempo de mesa, um termo tão conhecido no meio cristão, né? E a gente espera você para os próximos Plenicasts. Coloca aqui nos comentários quem você quer que a gente traga da próxima vez. A gente vai ficando por aqui. Um grande beijo, um grande abraço e até o próximo episódio.